do Senhor, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso bíblico, Nossa Missão. Hoje é a nossa sexta aula e vamos falar sobre recebendo cura integral. O objetivo desta aula é demonstrar que o pecado arruinou o homem em seu espírito, alma e corpo. Mas a vitória de Cristo é total, bastando apenas que, por graça e fé, o homem aproprie-se dela. Quando nós falamos sobre cura, geralmente nós pensamos em uma cura física de alguma enfermidade, alguma doença física. O princípio bíblico de cura é principalmente das consequências, ou seja, da enfermidade que o pecado traz. O pecado ele trouxe consequências terríveis para o homem em seu espírito, em sua alma e em seu corpo. Portanto, tudo no homem é afetado. Sentimentos, desejos, pensamentos, tudo isso é corrompido pelo pecado. Deus, ele tem uma proposta. A proposta de Deus é cura, e uma cura integral do espírito, da alma e do corpo. Então vamos definir o que é cura integral. A cura integral é o processo de apropriação por graça e fé do poder de Cristo para a regeneração do espírito, restauração da alma e cura e disciplina do corpo. Ou seja, é pela fé, é pela graça de Deus, e desta forma eu me aproprio da cura integral, crendo, confiando em Deus. Vamos falar um pouco sobre a composição do homem, porque a partir do momento que nós entendemos a composição do homem, nós vamos também entender melhor o processo de cura de acordo com a Bíblia. Então vamos compreendendo a composição do homem. A Bíblia mostra que somos composto de espírito, alma e corpo. Vamos ler aqui um texto. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós vamos compreender melhor a partir desse texto o que a Bíblia diz então sobre a composição do homem. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz assim: O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito é a parte de nosso ser pela qual nós comunicamos com Deus. Alma é a sede dos pensamentos, desejos, emoções e intenções humanas. Corpo é a parte pela qual nos comunicamos com o mundo físico. O ser humano é um ser biológico, psicológico e espiritual. Vamos fazer leitura de alguns textos aqui para entender melhor, compreender melhor a composição do homem. Veja o que Romanos capítulo 1, versículo 9 diz: Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha
de como nunca deixo de fazer menção de vocês. O Espírito é esta parte do corpo pela qual nós nos comunicamos com Deus. Romanos ainda, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui então tem uma menção da alma, que é a mente, os desejos, as emoções, as intenções, o pensamento. Ou seja, aqui está dizendo para que nós não nos conformemos com os padrões deste mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da nossa alma, da nossa mente. E o corpo também é mencionado aqui. Irmãos, rogo-vos que ofereça o seu corpo, o corpo que é a parte pela qual nós nos comunicamos com o mundo físico, ele deve ser também oferecido e santificado e consagrado a Deus. Entra então uma seguinte questão sobre a necessidade de uma cura integral. Conforme Efésios 2, o homem está morto espiritualmente. Isto significa que ao nascer biologicamente, ele nasce sem a presença de Deus em seu espírito. Então vive para cumprir sua própria vontade e dar vazão a todo desejo pecaminoso. Alguns procuram salvar-se por vãs religiões, outros se entregam aos desejos da carne, como por exemplo o álcool, prostituição, drogas, e às vezes é só mesmo, alguém pode dizer assim, não, mas tal pessoa não tem nenhum vício, tem uma vida boa, tem bons princípios, mas não entregou a vida dele a Cristo ainda. Ele é espiritualmente morto, porque ele está vivendo para fazer a sua vontade, os seus desejos, e ignora a presença de Deus. A alma do ser humano está deformada e ferida pelo pecado. Soma-se a isso as experiências negativas e traumáticas sofridas durante a vida, e aí a sua mente está corrompida pelos conceitos contrários à palavra de Deus, seus desejos são pecaminosos, sua alma está permeada por sentimento de rejeição, autopiedade, depressão, culpa, medo, tristeza, ódio, complexo de inferioridade, mágoas, etc. O ser humano é um ser humano caído. Veja o que Romanos diz, fazer leitura aqui de alguns textos de Romanos. Começando por Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ser humano, ele nasce com a natureza pecaminosa. Todos pecaram. O que é a natureza pecaminosa? É a tendência para cometer aquilo que desagrada a Deus, para fazer aquilo que ofende a Deus, para ignorar a presença de Deus e viver buscando os seus próprios desejos e prazeres. Mais à frente um pouco, agora no capítulo 6 de Romanos, veja no versículo 12 e 13, diz assim: Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Versículo 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, o seu corpo a Deus. Quando o homem vive
sem Cristo, seu corpo tornou-se instrumento do pecado que o domina. No entanto, salvo por Jesus, ele recebe poder para resistir e vencer as tentações. Ele reconhece as suas fraquezas, os seus pecados e é perdoado por Deus. Como então eu devo me apropriar da cura integral? Que esta é a questão. Como que se apropria da cura integral? Então, primeiro, a cura do espírito. O homem é restabelecido através do novo nascimento efetuado pelo Espírito. Então, tudo se faz novo, todo pecado é perdoado e o Espírito é vivificado. O velho homem torna-se uma nova criatura. Veja o que diz aqui, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É desta forma que se apropria da cura integral, pensando primeiramente aqui o Espírito. É dessa forma. Ou seja, através do perdão. Veja que muitas pessoas questionam o perdão. Será que eu fui perdoado? E vivem com a culpa. Não. Você tem que estar decidido a entregar a vida a Cristo e a partir desse momento, você só também está decidido a crer no perdão. E dizer, eu fui perdoado porque eu me arrependi, eu confessei os meus pecados e agora eu estou vivendo uma nova vida em Cristo. Isso é diariamente. É assim que se apropria. Ou seja, resistindo e vencendo as tentações e buscando agora viver uma vida que busca agradar a Deus, viver a vontade de Deus. Isso é diariamente. É assim que nós nos apropriamos da cura do Espírito, ou seja, pedindo perdão, sendo perdoado e vivendo o perdão. Lê mais um texto aqui com vocês, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus responde, Jesus dá a resposta da cura integral do Espírito. Em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Desta forma é que nós nos apropriamos de uma nova vida, vivendo o perdão, o milagre do perdão, de uma nova vida em Cristo. A cura da alma. Através do Evangelho, a alma é renovada. A pessoa passa a ter a mente de Cristo e substitui então os valores antigos pelos princípios divinos. Então é assim que nós nos apropriamos da cura da alma. O meu pensamento não é mais dominado por coisas maldosas, maliciosas. O meu pensamento não é dominado mais pela mentira. A minha mente não é dominada mais pelo engano, mas por Cristo. A confissão é uma prática eficaz para a obtenção da cura, pois envolve o reconhecimento do pecado para que o penitente seja perdoado e tratado. O perdão é uma via de mão dupla. A pessoa que deseja ser perdoada tem que se dispor a perdoar, assim encontrará a cura para muitos males que aflige a alma. Então veja, vou ler aqui com vocês alguns versículos, o Salmo 1. Salmo 1 fala bem sobre isso. Lê apenas o versículo 1 e o versículo 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Alma curada, medita dia e noite. Isso é uma alma curada. Alguém que o seu pensamento não é dominado mais por maldade, por nenhum princípio que contradiz Deus, o Evangelho. Pelo contrário, quando a sua mente quer te levar a vagar pelas trevas e por pensamentos errados, você rapidamente traz ela, ora, confessa os seus pecados e traz à sua mente os seus pensamentos em obediência à palavra de Deus. Então, e sobre a confissão, meus irmãos, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Jesus é fiel e justo para nos perdoar de toda impureza, de todo pecado. 1 João 1,9 que diz isso, né? Então, a cura da alma envolve a confissão, que nós somos pecadores, somos falhos, mas nós somos perdoados. E, como o próprio exemplo da oração do Pai Nosso, né? Eu peço perdão, eu recebo perdão e eu também perdoo. Isso é uma pessoa curada. Você vê uma pessoa curada na sua alma é quando ela é perdoada e que ela também perdoa. E essa é uma decisão. O perdão, quando diz sobre o outro, você tem que decidir perdoar. Tem pessoas que pensam que eu não estou sentindo para perdoar. Não. Eu estou decidido a perdoar. E ore falando com Deus que você está decidido a perdoar. E também se arrependa e confesse perante Deus. E se for contra alguém, converse também com a pessoa e peça perdão. A cura do corpo. Ao receber o Evangelho, a pessoa desenvolve o domínio próprio e mantém o corpo sob disciplina. Ela oferece seus membros ao Senhor como instrumento de justiça. A cura do corpo ela pode ocorrer através da oração. Às vezes a pessoa tem uma doença física. Ore, chame os presbíteros para ungir com óleo. Lembrando que a unção com óleo é na cabeça. Ungir a sua cabeça com óleo. Presbítero unge na cabeça, porque a cabeça representa todo o corpo, representa toda a extensão. E o cérebro é o comando do corpo também. Nós não damos óleo ungido para ninguém. Olha, leva um vidrinho de óleo ungido. Olha, leva um pouco de óleo e passa lá em determinado lugar, em determinada peça, em determinado lugar lá na sua casa. Nós não damos óleo ungido para ninguém levar. Porque a unção do óleo, como diz a Bíblia, vamos ler aqui. Só para nós entendermos também que não é o óleo que cura. O óleo é um símbolo. Então vamos ver aqui Tiago. O que Tiago diz no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Diz o seguinte: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Agora veja que não é o óleo que cura. Veja que não é o óleo que vai fazer um milagre. Veja, e a oração da fé. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometidos pecados, esses lhe serão perdoados. Se houver cometido, porque nem toda doença é pecado, tá bom? Se houver, e nós não podemos também dizer que a doença é um pecado. Se houver cometido doença, às vezes a pessoa tem uma indisposição, uma questão da saúde física dela, e aí a oração pode trazer a cura, de acordo com a vontade de Deus. E nós oramos com fé, ungindo a cabeça
da pessoa, representando ali todo o seu corpo e pedindo a Deus que traga a cura, né, sobre a vida. Então, as pessoas que foram consagradas a Deus, né, em nossa igreja nós temos os pastores, os presbíteros, as missionárias, pessoas que receberam a autoridade da igreja para exercer o ministério. Então, esta oração, ela deve ser feita pedindo a Deus a cura. A cura do corpo pode ocorrer através da oração e da imposição de mãos e da unção com óleo. E estas pessoas que receberam a autoridade da igreja para fazer esta oração e ungir, elas vão impor as mãos e orar. E a cura, ela pode acontecer. Lembrando que não é só nesse sentido, mas também, como nós já falamos, né? O corpo, sob disciplina, ele também é curado. É curado de maus hábitos, curado de o uso indevido do seu corpo. O corpo também é curado a partir da disciplina. Você ser disciplinado para cuidar bem do seu corpo, disciplinado nesse sentido. Você ter uma atenção para a sua saúde e a sua integridade física. O ápice da cura do corpo ocorrerá pela ressurreição. E nós pregamos isso. Quando Jesus voltar, o cristão fiel terá um corpo semelhante ao de Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 53, diz o seguinte: porque é necessário que este corpo que você tem, corruptível porque se envelhece, se desgasta, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, que é o corpo que você tem, que essa é a condição da vida, esse corpo vai morrer um dia, mas ao terminar a vida nessa terra, que ele se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Essa primeira aqui está citada em Isaías 25, né? E esse segundo está em Oséias 13. Onde está, ó morte, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte para nos dar também vida eterna. E é assim que é o ápice da cura do corpo. O momento mais alto da cura do corpo é a ressurreição, quando nós não mais sofreremos tudo aquilo que se sofre nesse corpo mortal e seremos revestidos de imortalidade, que é a vida eterna. Então o corpo ele é curado sobre esses três aspectos. O aspecto de você ser disciplinado para manter a sua integridade física, respeitar o seu próprio corpo, viver bem com disciplina, cuidando bem do seu corpo, da sua condição física, da sua alimentação, da sua saúde. O corpo é curado se houver uma situação, uma doença, uma enfermidade, e Deus, pela sua vontade, trazer a cura e restabelecer a sua saúde. E pode vir através da oração, com a imposição de mãos e unção com óleo, e principalmente a cura integral do corpo quando nós ressuscitarmos um dia e tivermos o corpo transformado. 1 Tessalonicenses 5:23 diz, né, algo importante também,
sobre essa questão de uma cura integral, né? Todo o vosso espírito, alma e corpo. E eu separei aqui um breve comentário de um comentário bíblico, comentário bíblico pentecostal da CPAD, que eu quero compartilhar com vocês, sobre 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo relata sua esperança e desejo de ver a santificação total dos crentes, dizendo: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O maravilhoso potencial do Evangelho se deve ao fato dele ser o poder de Deus que transforma todo o ser, tornando-o um cristão completo e sadio. Os filhos de Deus são libertos para que tenham uma nova vida. A velha vida foi substituída. Não somos nós que decidimos a nossa própria santificação, mas como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:24, uma vez que Deus nos chama, podemos confiar que Ele mesmo nos preparará a fim de que estejamos prontos para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, sem qualquer temor de sermos rejeitados. Veja, esta é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para todo aquele que confia nele. Que tenhamos cura integral do espírito, da alma e do corpo. Quero finalizar dizendo que o lema da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico é: santidade ao Senhor, orai sem cessar. Então se espera que todo membro seja dedicado e separado ao Senhor, podendo ser instrumento na mão de Deus para levar a cura integral. Bom, primeiro para viver e depois para levar a cura integral a outras pessoas. Então, a cura do espírito, que se refere à salvação, que se refere a uma nova vida, a cura da alma, que se refere à mudança de comportamento, a prática dos valores de acordo com Cristo, o pensamento preenchido pela presença de Deus, o perdão, e a cura física, que refere à disciplina do corpo contra vícios, contra mau uso do seu corpo, a cura física que se refere à cura de enfermidades pelo poder que há no nome de Jesus, e também através da oração do justo, da unção com óleo, e principalmente a cura física através da vida eterna, onde nós teremos um corpo transformado. Se comprometa com isso. Você é membro do corpo de Cristo, você é membro desta igreja. Se comprometa com esta missão de levar cura integral. Será agente desta cura, porque você vive essa cura e você pode levar também, porque tem tanta gente doente do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, e nós podemos ser também pessoas que, depois de receber, podemos levar a cura integral. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua família. Na próxima aula vamos falar sobre os verdadeiros adoradores. Um abraço a todos, fiquem na paz, até lá.